Antes das canetas emagrecedoras, que é algo mais novo, com a gastroplastia nós temos inúmeros trabalhos mostrando. Basicamente, eu divido a gastroplastia com meus pacientes em 2 grupos. Falando em gastroplastia como perda de peso. Tem o case de sucesso e o case de fracasso. Sempre o caso de sucesso é o caso que o paciente faz uma readaptação alimentar, que ele aprende aquilo, ele vai fazer uma atividade física regular, que ele muda o estilo de vida. Esse paciente, quando ele consegue isso, a vida dele melhora. A vida dele melhora, a qualidade de vida dele, sim, é muito palpável isso. E o contrário também é verdadeiro. Talvez com a caneta emagrecedora a proporção seja igual à da gastroplastia, porque a pessoa está perdendo peso só pela restrição alimentar. E esse caso provavelmente vai falhar, né? Tem uma coisa boa, que você tem experiência com isso, que a princípio eu acho que vai falhar, né? Com certeza vai falhar. Eu falo que tanto a cirurgia bariátrica como o emagrecimento clínico, né? Se ele não for feito com uma equipe multidisciplinar, com uma conscientização, uma das primeiras perguntas que eu faço, principalmente quando a gente vê que é um paciente que já está calejado, já tentou algumas vezes, eu falo: você está disposto a fazer isso? Está disposto a pagar o preço disso? É igual parar de fumar. Se a pessoa não quiser, não adianta. Ele tem que estar disposto àquilo ali, tem que estar disposto a pagar o preço, a fazer as mudanças para acontecer. A caneta emagrecedora não é uma mágica. Ele não é uma coisa que vai fazer um efeito duradouro, um efeito para sempre. Nesse caso, até a gastroplastia vai ter um efeito mais duradouro do que a caneta. Então, assim, se a pessoa não está disposta a pagar o preço e realmente mudar o estilo de vida, não vamos ter um resultado legal a médio e longo prazo. Talvez a curto prazo ele até fique satisfeito, mas a médio e longo prazo ele vai ser insatisfeito e ele vai ficar dependente cada vez mais das novas medicações que vão chegar no mercado, até porque esse mercado é um mercado que está em crescimento, talvez seja uma das, se não o mercado, mas um dos mercados mais pesquisados e mais estudados hoje dentro da medicina. Temos várias medicações aí para chegar, a retatrutida, né, que já está sendo uma das que já estão sendo vendidas aí. A gente tem o bimagrumab, que é uma medicação fantástica que está em estudo, que promete não acontecer perca de massa muscular e perca de gordura associada ao uso da medicação. Então, assim, tem muita coisa nova para chegar no mercado e que eu acredito que ainda vai revolucionar ainda mais esse mercado do emagrecimento. Mas, se as pessoas não mudarem os hábitos, mesmo as medicações novas vão falhar. Porque a gente pega assim, o Saxenda já foi assim, uma coisa divisor de águas no emagrecimento. O Ozempic revolucionou mais uma vez. Monjaro, novamente, uma revolução. Porém, se a gente não mudar o hábito, aquele paciente ele vai ficar dependendo da próxima medicação que vai sair. Da próxima geração que vai sair. Então, assim, isso é muito, muito ruim, né? Eu acho que é até frustrante para a pessoa. Esse tema é tão importante, tão impactante, que nós estamos aqui, um nutrólogo e um cirurgião de coluna, preocupados porque isso influencia diretamente na qualidade de vida de todos os pacientes. Eu acho que influencia para o ortopedista, para o cardiologista, para o endócrino, para o nutrólogo, para todas as especialidades. E aí eu queria pegar um gancho nessa revolução que está acontecendo, que você está falando para a gente, e já está chegando no meu ouvidinho lá, porque o paciente ele vem para mim para me perguntar o que eu acho. O que eu acho? Foi assim com o Ozempic, foi assim com o Mounjaro, e agora acho que é uma conversa de 6 meses para cá, talvez nem isso, o pessoal está comentando dos peptídeos. E aí o pessoal está começando, doutor, o que o senhor acha do peptídeo? O que o senhor acha do peptídeo? O primeiro que me perguntou, eu falei assim, eu não acho nada, porque eu nunca ouvi falar nisso. E aí me instigou, me aguçou a vontade, eu já comecei a ler, mas eu queria escutar de você. Olha, o que você acha, eu sendo paciente, doutor, o que o senhor acha dos peptídeos? Eu acho que vai ser mais uma revolução na medicina, mas ainda não é
liberado. Isso é uma coisa que é muito então, grave. ainda não regulamentado. A maioria dos peptídeos ainda não estão regulamentados, esses que são vendidos como peptídeos. Porque, vamos lá, peptídeo, qualquer fração de uma proteína pode ser um peptídeo. Pode ser, é um peptídeo. É um peptídeo, uma fração, um pedaço ali, uma fração de uma molécula de proteína, por exemplo, o GH. O GH é uma fraçãozinha do GH, ele pode ligar num receptor específico do IGF-1 e ser um peptídeo. Ser um peptídeo. Um pedacinho ali daquele hormônio. Por exemplo, a insulina. A insulina foi o primeiro peptídeo. A insulina era um peptídeo. Era um peptídeo. É um peptídeo. É um peptídeo, na verdade, né? O Ozempic, peptídeo. Monjaro, peptídeo. Isso já são peptídeos. Agora, o que está sendo vendido como peptídeos, que são alguns experimentais, Ipamorelin, GHKCU, JBJ157... vários aí, tem uma lista extensa, mais de 200 peptídeos que estão em estudo e muitos promissores, com estudos mostrando bons resultados. Só para eu te perguntar, te interromper um pouco, porque já me perguntaram, essa que eu tive até essa dificuldade. Parece que vai ter o peptídeo para o cabelo, o peptídeo para a pele. É isso mesmo? É isso mesmo. Tem peptídeos sendo estudados aí que vão agir para melhorar a qualidade da pele, agir para estimular a produção de colágeno, melhorar a queda capilar, inclusive coisas que acredito que vão melhorar até parte cardiovascular. Talvez alguma já existe, eu estou por fora, porque é muita novidade. Peptídeos ligados à lipólise, à quebra de gordura, peptídeos ligados ao aumento de massa muscular. Então, tem um monte de coisa sendo estudado. Agora, liberado, muitas dessas coisas que estão sendo vendidas não estão sendo liberadas, assim como a retatrutida, que está sendo vendida e não está liberada. E aí, às vezes, o paciente fala assim, doutor, mas o cara que trouxe para mim, que me vendeu, falou que trouxe da Inglaterra, da Alemanha. Falo, olha, dá um Google, porque não precisa de muita coisa. A gente dá um Google, a gente já sabe. ChatGPT vai te contar. Não está liberado, não é no Brasil, é em nenhum lugar do mundo. Mas já está sendo vendido. Pode ser que aquilo seja realmente o que está sendo vendido? Pode, eu não duvido. Hoje em dia as coisas acontecem muito rápido no mundo e às vezes a pessoa consegue realmente produzir e trazer para cá. Porém, aí entra de novo naquela questão que a gente falou. Como que essa medicação está sendo feita? Qual que é a regulamentação, a garantia que naquele frasco que era para ser estéreo, realmente está estéreo? Então, segurança de uso não existe ainda. Então, assim, eu falo muito isso para o paciente. Nós estamos aqui para fazer o que é correto e para cuidar da sua saúde. Se eu te indico algo que não está regulamentado, não está liberado, como que eu vou ficar se eu prejudicar a sua saúde? E eu falo, e a gente é muito sensível, né? A gente é muito exposto, o médico. Então, pensa, às vezes o paciente chega, doutor, o que você acha? Eu posso trazer, aqui na clínica vocês podem aplicar para mim? Eu falo, olha, infelizmente isso não tem como a gente fazer, porque se eu fizer e acontecer qualquer coisa, eu vou ser penalizado. Vigilância sanitária pode chegar e lacrar minha clínica. Então, assim, isso é muito grave, é muito perigoso. Então, é importante ressaltar que a gente está comentando sobre essas moléculas novas, coisas novas que estão chegando, mas não estão regulamentadas e não tem nenhuma segurança comprovada. Então, fique bem claro que não use, é mais para entendimento e para abrir a cabeça que é um mundo novo que se apresenta, que, ao que me parece, apesar de ajudar bastante, não é milagre, né? Pelo que a gente percebe da tua fala, se o paciente não estiver disposto a mudar, a seguir certas regras de boa conduta física, né, com o seu corpo. Eu sempre falo que o corpo é um santuário. Então, assim, respeito ao corpo, respeito ao que entra no teu corpo, seja medicamento ou alimento, um reforço muscular, uma atividade que gere, né, esse bem-estar muscular, bem-estar físico. Isso não vai valer de nada, né? Só a molécula, por mais moderna que ela seja, ela não vai tirar a necessidade disso. É a mesma coisa dos hormônios, né? Pô, os hormônios também são muito bons, mas usa hormônio e não treina. O cara vai lá, toma testosterona e não treina. Ele não vai ter o resultado. Mulher, né, cara? Muita mulher agora. Exatamente. Se a gente não tem o cuidado devido, né, a gente vai ficar só com colateral e não vai ficar com o efeito desejado que a pessoa busca, às vezes, naquela medicação. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o uso. Eu acho que, assim, qualquer coisa que não é regulamentada... É a mesma coisa de eu chegar para você e falar assim...
olha, você vai colocar no seu carro essa peça aqui que não está regulamentada, esse pneu aqui que não é aprovado aqui no Brasil, não foi aprovado, foi fabricado lá no fundo do meu quintal. Você vai querer colocar a sua família dentro desse carro? Eu não colocaria. Né? Então, eu falo isso é a mesma coisa das medicações. A gente tem que ter muito cuidado com tudo que a gente coloca para dentro do nosso corpo, como você bem frisou. Nosso maior bem, nosso maior patrimônio é o nosso corpo. Se eu não cuido do meu corpo, o que adianta eu ter uma carreira de sucesso, eu conquistar financeiramente tudo que eu sonhei, ter uma família maravilhosa, mas eu não cuido do meu corpo? Não respeita. Não faz sentido, né? Bom, Dr. Murilo, meu amigo, nós falamos aqui hoje sobre vários benefícios do uso associado a uma atividade física legal, um acompanhamento legal das canetas emagrecedoras. Mas como todas as medicações, nós sabemos que existem efeitos colaterais e principalmente complicações até potencialmente graves do uso dessas medicações. Fala um pouquinho dessas complicações, até para poder alertar quem faz o uso que isso pode acontecer. Perfeito, vamos lá. Vou falar sobre algumas aqui, tá? Uma delas a gente já acabou comentando, que é a sarcopenia, né? A perca expressiva de massa muscular durante o emagrecimento. Outra coisa que pode acontecer é que, como elas lentificam ali o esvaziamento do estômago, né, o esvaziamento gástrico, às vezes pode fazer uma gastroparesia nesses pacientes, em alguns casos até simular ali um abdômen obstrutivo. Uma coisa que é quando a gente tem ali uma parada ali do trânsito intestinal, né, do paciente. Outra coisa muito comum que a gente vê são pacientes que mudam a flora bacteriana, e às vezes esses pacientes começam a ter ali, porque nosso intestino ele tem bactérias boas que ajudam na digestão, na absorção de alguns nutrientes. Quando a gente muda ali o hábito alimentar e também existe estudos já mostrando essa mudança da composição da flora bacteriana intestinal, a gente acaba tendo, às vezes, o intestino mais preso. Em algumas pessoas vão soltar o intestino. Eu escutei bastante. Em outras, pode acontecer do paciente ficar com aquela sensação de eructação, de arroto, né? Vamos falar a grosso modo. Um arroto ali com ovo choco, com cheiro de ovo choco, cheiro de enxofre ali. Alguns pacientes relatam isso. A litose, alguns pacientes relatam que é o mau hálito ali, né? Uma outra complicação que a gente vê relativamente frequente, isso não é só das canetinhas, não é só do Mounjaro, qualquer método emagrecedor, como reduz, às vezes, drasticamente a ingestão de alimentos, especialmente alimentos gordurosos, muitas vezes esses pacientes fazem uma colestase, que é a redução do trânsito ali da bile dentro da vesícula biliar. E isso pode predispor a formação de cálculos na vesícula também e culminar muitas vezes com esse cálculo da vesícula descer ali na via biliar, parar ali no ducto comum, né? E acabar também obstruindo um vasinho que vem do pâncreas, que acaba fazendo a pancreatite, que é outra complicação também possível do uso das canetinhas. E reforça mais ainda a importância de fazer de forma saudável, de forma com acompanhamento adequado. E aproveitando que a gente entrou nisso, eu queria falar um pouquinho sobre as contraindicações. Isso é muito legal. Porque uma coisa é também para a gente poder alertar as pessoas. Não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Quem já teve pancreatite prévia é uma das contraindicações. Não Quem já teve, por exemplo, carcinoma medular tireoide ou neoplasia endócrina múltipla, outra contraindicação ao uso, né? Então, se você tem, às vezes, alguma alteração da tireoide, procure entender o que é aquilo ali, porque pode ser uma contraindicação antes de usar a caneta. Porque é uma das contraindicações ao uso das canetinhas. Acho que as mais importantes são essas. Acho que são essas aí. É bem importante a gente frisar isso, porque às vezes a pessoa está usando e começa uma dor abdominal e vai demorar essa consequência aparecer. E isso é potencialmente grave, né? Pode ter um aumento do quantidade de cálculo biliar, pode fazer, estão contando, pode fazer até um quadro de pancreatite. Reforça mais ainda, né? Sim. Tem que ter um acompanhamento correto, uma orientação correta. E o paciente tem que ter onde ele buscar apoio, um apoio médico,
um esclarecimento médico caso essas complicações ocorram, né? Sim, com certeza. E é por isso que eu deixo sempre. Todo paciente meu, ele tem meu telefone, ele tem um grupo de WhatsApp comigo, com a nutricionista da clínica, com a equipe de enfermagem, com a parte pessoal do administrativo, porque qualquer complicação que ele tiver, ele tem esse grupo que é dele, só com toda a nossa equipe para dar o suporte que precisar. Porque assim, se a gente não tem esse canal aberto, eu falo muito isso para o paciente, aqui não é uma consulta, é um acompanhamento. Então, a gente vai fazer a consulta hoje e a gente vai te acompanhar qualquer colateral, qualquer sintoma que você tiver, ou qualquer coisa que você vê que também não está dando certo no tratamento, que a gente possa mudar isso daí. Porque o paciente do emagrecimento, ele não é aquele paciente que ele vai ser linear. Ele, às vezes, ele vai, emagrece, aí ele tem um evento social, ele desfoca para um problema pessoal, e aí ele ganha peso de novo. Então, se a gente está do lado dele ali para realmente andar junto, ele vai conseguir emagrecer, e vai emagrecer de forma saudável. Agora, se eu simplesmente prescrevo a medicação e falo, daqui 3 meses, daqui 4 meses você volta aqui para a gente ver como é que foi. Eu tenho 99% de certeza que ele vai falhar e ele vai desistir. Porque precisa de acompanhamento contínuo. Eu falo nós mesmos, às vezes a gente se propõe a começar uma coisa, a começar a fazer algo, a gente faz empolgado ali no começo, de repente surge um fator novo, né, uma demanda nova na nossa vida e a gente abandona aquilo ou para por um período. Então, quando você tem alguém que está ali te apoiando, te suportando ali durante aquele momento, você vai conseguir ir de forma mais rápida, às vezes de forma mais saudável. Então, acho que isso é muito importante para ser feito. Vou até pegar um gancho para quem assiste a gente, que tiver dúvida, que queira conhecer o teu trabalho, depois a gente... Vou deixar. Às vezes, como é um tema muito abrangente, que tem muitas coisas ainda, embora tenhamos falado de várias coisas aqui, tem muita coisa ainda que não foi abordado, e que se ficar qualquer dúvida, qualquer coisa que você queira esclarecer, vou deixar depois minha rede social para que as pessoas possam aqui mandar mensagem, a gente está à disposição para esclarecer qualquer eventual dúvida. E é muito legal e até agradeço a disponibilidade porque influencia diretamente a qualidade de vida dos pacientes. Então, assim, a gente confia muito no teu trabalho, confia muito na tua dedicação, no teu profissionalismo e da tua equipe para dar seguimento, para acompanhar. E a gente indica e sempre, assim, a gente fala que uma equipe multidisciplinar é tudo, né? Seja, no teu caso, o acompanhamento nutricional bem feito. Eu já trouxe aqui antes uma fisioterapeuta que anda comigo há muitos anos, igual o anestesista, que é o mesmo, o neurofisiologista, que é o mesmo, para trazer ganho. A gente trabalha junto para, no final desse processo, devolver qualidade de vida, né? É isso, para o paciente ser beneficiado. E eu falo, quando todo mundo está remando para o mesmo lado, de forma sincrônica, é muito mais fácil da gente chegar no lugar que a gente quer. Agora, quando está um remando para um lado, outro para o outro, a gente nunca acerta o ponto. Na pescaria é assim, né? É sempre assim. É assim também. Pescaria é como tudo, é um monte de fatores juntos, trabalhando bem focado para entregar resultado. Exatamente. Muito bom. Muito legal a tua presença aqui. Só tenho que te agradecer. Eu acho que foi muito importante, até pela mudança de foco, de não falar hoje especificamente de coluna, de doença de coluna, cirurgia de coluna, e falar sobre saúde do paciente que está buscando qualidade de vida, está buscando viver melhor, sem dor, e para mim foi sensacional. Tirou um monte de dúvida minha também e espero que tenha ajudado bastante gente. Eu fico muito feliz de ajudar a promover saúde, né, ao seu lado, uma pessoa que eu sei que faz isso diuturnamente. Eu te acompanho desde antes de eu fazer minha residência, quando eu era estudante em medicina. O Dr. Daniel operou meu avô, acho que tem uns 12, 13 anos, mais ou menos isso. Tempo essa história, hein? E para mim é uma grande honra poder estar participando aqui hoje e a gente difundir informação de qualidade aí para os ouvintes, para os espectadores aí do seu podcast. E eu queria te presentear em primeira mão com a novidade. A gente vai lançar esse domingo. Eu escrevi um livro junto com a minha esposa, na verdade um guia, voltado para a parte de como emagrecer de forma saudável. Chama-se Comer Bem Todo Dia. E a gente vai fazer o lançamento nesse domingo.
E para a gente é uma grande honra poder te presentear em primeira mão. Primeiro a receber, viu? Primeiro a receber. E para mim, eu fico muito honrado saber que eu brinco assim, né? Crescemos juntos, né? E ver você, baita profissional, super capacitado, e tá hoje aqui junto com a tua esposa, produzindo ciência, produzindo material de qualidade, produzindo informação, buscando melhorar a qualidade de vida das pessoas com o teu trabalho. Sim, de coração, muito obrigado. Não sei se você gostou, eu adorei nosso bate-papo e fico muito honrado com o presente e será com certeza de muito bom uso. Eu que agradeço, Daniel. Eu queria te agradecer pelo carinho, pelo convite e dizer que eu estou à disposição para eventuais temas que surjam, qualquer coisa que eu possa ser útil, possa servir, estou à disposição para novas gravações, novos episódios que você vier fazer. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Deus.